Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians após essa vitória gigante do Timão fora de casa, com aquele golaço do Garro, uma verdadeira pintura, né? Vamos ver como é que a mídia está repercutindo isso. A Lili Nascimento, o pessoal do ESPN aqui falaram bastante e enalteceram o Corinthians. Na segunda parte do vídeo, o Marcelo Paz, o diretor executivo de futebol do Corinthians, deu uma entrevista exclusiva pro pessoal da ESPN. Falou muito sobre a renovação do contrato do Memphis e revelou com exclusividade a vontade do jogador de continuar no Timão. Você gostaria de continuar com o Memphis no Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Tá bem legal o vídeo de hoje, então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lili, o Corinthians enfrentou o Red Bull em casa quando o Red Bull tinha 100%. O Corinthians derrubou e derruba agora também outro time que tinha 100% na competição. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Muito torcedor falando, né? Tem jogo, foi o que você comentou. Tem jogo que o Corinthians é superior e não consegue a vitória. Eles lembraram do clássico contra o Palmeiras. Ontem, de fato, o Furacão teve mais chances, mas aí o Corinthians aproveitou aquela única chance, né? Uma bola dividida pelo alto que o Memphis não conseguiu ganhar na sobra nos pés do talentoso Garro, que vem aí reconquistando o espaço dele, né? Então faz esse gol importante, já tinha dado uma assistência também, fisicamente se sente bem, apesar de ter reclamado também do gramado ontem, né? Falou que a CBF tem que ouvir mais os jogadores, que eles não se sentem bem jogando assim, mas enfim, ele está voltando, ganhando aí total confiança do técnico Dorival Júnior, capitão da equipe, e com certeza deve estar no campo no próximo domingo contra a Portuguesa. Foi uma vitória importante porque o Corinthians até então sabia que seria um jogo difícil, jogando na grama sintética, fora de casa, pegaria um Atlético Paranaense invicto no Campeonato Brasileiro e fazendo uma boa temporada também no estadual, mas esse um gol, né, que valeu esses 3 pontinhos aí no Campeonato Brasileiro, isso foi muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians já tem uma decisão no próximo domingo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aí vem a questão, tá, Bruno? Veremos no dia do jogo e hoje lá no CT Joaquim Grava a recuperação dos jogadores, mas o Dorival já adiantou. Sei que perderei fisicamente muitos atletas, que iremos a campo em desvantagem física em relação à Portuguesa, mas iremos lá jogar e mais uma disputa. E o tempo virou aqui em Curitiba, tá? Se o tempo virou é porque vem mais notícia. Eu sei que eu vou entrar novamente aí no Sport Center, então vou guardar algumas informações aqui pra gente falar muito disso e falar de mercado também, tá? Ontem o Dorival deu mais uma cutucada aí sobre contratações. Volto já já. Tá bom, Lili. Porque olha só, aquela questão relação eficiência. Você quer eficiência? Então toma o chute do Garro. E toma o time do Dorival Júnior, porque foi assim que ele venceu o jogo ontem lá na Arena da Baixada, não foi, Dom? Exatamente, você disse tudo. A atuação do Corinthians bem discreta, não nada boa. A gente pode falar da dupla de zaga, pode falar do Hugo, que fez grandes defesas, e do Viveiros, né? É impressionante como ele ganha de todo mundo. Velocidade, força, perde a bola, levanta, sofre o pênalti. O pessoal ficou na bronca, mas eu achei pênalti, sim, do Bidu. O Julimar acaba batendo mal, manda pra fora. Mais um pênalti, né, que o Atlético Paranaense perde na temporada. Verdade. Baixíssimo. E aí o Garro, extrema felicidade, importante pra ele, porque não tem jogado bem, não marcava desde o confronto com o Atlético lá na Copa do Brasil, 5 meses sem marcar. E no segundo tempo foi pressão ainda maior do Atlético. Ô Mari, é mais um que não entra contra o Corinthians também. Mais um pênalti que não entra contra o Corinthians. Mais um pênalti que não entra contra... Fiquei sem entender. Sim, exatamente. Se não é o Hugo defendendo, é o cobrador chutando pra fora, perdendo a cobrança. Mais uma vez o gramado foi assunto, tá? Atrapalhou o próprio Atlético. A gente vai falar sobre isso mais tarde. O Memphis falou sobre o campo também, mas assim, o Corinthians ele sobreviveu. Porque o Atlético tem muita força, esse jogo muito vertical. O mercado, né, do meio da temporada passada mudou completamente o panorama do Atlético, que conquista o acesso na Série B, chegou a determinado momento ali flertar com o não acesso, mas teve muito de Hugo, teve muito de Ranieri salvando ali em cima, quase que da linha, foi mais sorte do que juízo. E o jogo não terminou nunca, né, esse jogo? Não, foi interminável. O segundo tempo foram 12 finalizações do Atlético contra uma do Corinthians. Assim, foi um amasso, mas o Corinthians conseguiu resistir muito bem. Acho que a dupla de zaga também, Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, tem jogado muito bem, né? Ganha a posição do André Ramalho e acabou sendo determinante para essa vitória. O Corinthians já teve jogo que jogou bem e não ganhou, dessa vez foi o contrário. Foram 12, 13 minutos de acréscimo. Isso. E vale chamar a atenção e mais 4 depois, né? Foi isso, 8 e depois que virou 12. E o público só feminino, né? E de crianças lá na Arena da Baixada.
o Memphis. Tem vamos... as duas perguntas, as duas maiores questões aqui, Memphis e Coutinho. Memphis e Coutinho. Coutinho eu acho que eu já sei a resposta. Mas perguntar para o Paz sobre o Memphis. Me parece que ele está muito aberto, pela entrevista que ele deu ali ao Romário, de que ele está muito aberto a essa conversa. A gente sabe que o Memphis, ele trabalha com um corpo jurídico / administrativo, que é o pessoal do staff dele. E ontem aqui no Fala Fonte, Marcelo, eu dei a informação de que você tem sido uma pessoa importante nesse processo junto à diretoria. Óbvio que tem o peso do presidente, as decisões do presidente e tudo mais, mas você tem se aproximado cada vez mais do staff do Memphis nessa questão das conversas com o jogador, e que é algo muito positivo e um caminho que está muito bem se iniciando para planificar, para conseguir essa renovação de contrato. Queria que você contasse um pouco o bastidor disso, como é que está sendo essa relação com o staff do Memphis, que a gente sabe que é um pessoal um pouco mais fechado em relação a negociações, até mesmo a conversas e tal. Bem, no caso, inicialmente, o vínculo é com o próprio Memphis, né? A gente está no dia a dia do CT, tivemos conversas diretas, assim, só eu e ele na sala já por mais de uma vez, falando de tudo, falando de futebol, falando de Corinthians, falando de vida, de adaptação ao Brasil, de jeito de jogar, como ele entende a melhor forma de jogar, né, de como a gente pode juntos fazer o Corinthians crescer. A gente falou muitas vezes sobre isso, né, o que é que a gente pode se ajudar aqui para fazer o Corinthians crescer. O Memphis tem um sentimento muito grande de que o Corinthians tem um potencial enorme, ele está certíssimo nisso. Então a gente tem batido papo nesse sentido, o que é que a gente pode fazer a nível de ambiente, a nível até externo mesmo, de imagem, né, que o Corinthians tem uma imagem internacional muito grande, um time conhecido no mundo inteiro, e trabalhar melhor isso. Então a gente conversa sobre muita coisa e houve uma aproximação sim com a equipe dele, né? Já trocamos algumas palavras, já nos aproximamos, eles já sabem quem eu sou, já sei quem eles são. Porém, o processo de uma renovação, ele passa antes por uma discussão do que tem para trás, né? Existe uma dívida do Corinthians com o Memphis, todo mundo sabe disso. Existe uma conversa para que essa dívida seja equacionada. Quando eu falo de equacionada, não é pagar tudo agora, que é um valor substancial, então é organizar um fluxo de pagamentos que fique a contento para ele e para a equipe dele. E uma vez que isso esteja equacionado, aí a gente tem conforto também por parte dele de ir para um segundo passo, que é a renovação e a ampliação de contrato dele. Eu vejo ele com vontade de ficar, eu vejo ele extremamente identificado com o clube, com a cidade, ele ama o Brasil, ele ama o Corinthians, e ele faz questão de mostrar isso, né? Ele faz questão de mostrar isso como algo assim genuíno, e é passo a passo. Primeiro a gente equacionar essa questão da dívida, depois entrar no modelo de extensão de vínculo, de renovação de contrato, que é desejo do clube e é desejo dele também. Então, eu acredito que, seguindo esse passo a passo, a gente possa ter sucesso. O Marcelo, só uma questão que acho que é importante até para a gente tirar essa dúvida. Ele vai para a Copa do Mundo, ele está focado na Copa do Mundo. A ideia do Corinthians é que ele vá para a Copa já com essa situação acertada, e não esticar essa corda, por exemplo, esperar ele voltar da Copa, porque aí ele pode se valorizar e pode ter gente querendo contratar ele lá. Essa é a ideia do Corinthians? Antecipar a ida dele à Copa do Mundo já com um acerto de renovação? É o ideal, né? É o ideal não só porque tem uma Copa do Mundo, mas porque quando você tem um atleta que está em termo de contrato e se tem o interesse da permanência, é melhor resolver isso o quanto antes. Quando chega mais perto do término, a situação vai ficando mais desconfortável para quem está negociando. Então, embora o Memphis não seja um cara que pressiona, que fica naquele negócio, time tal, não, ele demonstra claramente, ele não faz joguinho, ele é verdadeiro. Ele de fato mostra que quer ficar no Corinthians, mas precisa resolver, né, a situação anterior, que está sendo olhada, está sendo resolvida com a participação do presidente Osmar diretamente, com a participação do setor financeiro do clube, que tem sido muito atuante em todos os processos de contratação, em todos os processos de transfer, né, de saída, de entrada,
são pessoas que hoje têm uma importância junto com o presidente Osmar, a gente juntos tomando definições. Até porque, como a gente falou, ele tem até, né, indicado jogadores, como é o caso do Zaccaria, e acho que o Marcelo Paes pode atualizar isso pra gente. Não sei se tem algum outro nome que ele indicou, se ele tem indicado outros atletas também, Paes. Eu acho legal esclarecer essa questão do Zaccaria, né? De repente, o que eu for falar aqui vai valer para todo mundo que noticiou alguma coisa e, naturalmente, as pessoas noticiam com as informações que recebem. O Memphis, ele já tinha sinalizado, não só para mim, mas para outras diretorias a quais ele fez parte, ele como atleta, jogadores, não é Zaccaria, jogadores. Então, mais nomes ele já tinha trazido, sugerido, sempre com a intenção de ajudar, sempre com a intenção o Memphis pensa muito em mentalidade de jogo, né? Então ele entende que precisam de jogadores que entendam o jogo. Ele falou isso, né, para o Romário, né, que aqui os jogadores jogam muito com o coração e na Europa tem uma cultura tática um pouco maior. Então ele entende que para ganhar grandes jogos e ganhar campeonatos precisa de mais jogadores que tenham a compreensão do momento do jogo, de como se portar, de como acelerar o jogo, de como segurar o jogo. E ele indicou jogadores nesse sentido. E com a minha chegada não foi diferente. Ele veio conversar comigo, trouxe nomes. Eu deixei muito claro que o Corinthians não tinha dinheiro para contratar. Olha, Memphis, nós não temos dinheiro para contratar. Tem que ser jogador a custo zero. E uma vez que o nome seja colocado, aí vai se avaliar. E aí o nome do Zaccaria passou por avaliação de todo mundo dentro do departamento. Certo? Existe um departamento no Corinthians chamado Cifut. Tinha um estudo sobre o Zaccaria. O Dorival tem profissionais dentro da comissão técnica dele que também fazem análise de jogador, porque já entendem ainda mais como o Dorival pensa do jogador. Também olharam. E o Dorival também olhou o jogador. E aí ficou, o Dorival não me indicou. Indicar, gente, é uma questão pontual. Porque não importa quem indicou, não importa o pai da criança. O que importa é que no todo o atleta foi contratado porque houve um consenso dentro do departamento. Então não foi a contragosto de ninguém, não foi o nome indicado pelo Dorival, não foi o Dorival é extremamente verdadeiro, mas é um nome que foi avaliado. E não é porque o Memphis indicou que foi contratado. Foi porque nós avaliamos todo o contexto. Estava livre, jogador com boa experiência internacional, um salário dentro da realidade do Corinthians, uma posição que a gente precisaria ocupar. E esse contexto fez com que a gente trouxesse o Zaccaria, que espero muito que entre no BID hoje. A gente está trabalhando para que ele entre no BID hoje, para que ele possa atuar pelo Campeonato Paulista, mas domingo ele não tem chance de jogar mesmo que entre no BID, porque ele ainda está recondicionando aí da questão física, ganhando o lastro físico, ganhando condicionamento. Muito em breve está nos ajudando também dentro de campo. Criou-se uma polêmica desnecessária. Não, e a gente explicou. Exagerada. Vocês explicaram esse caso aqui da avaliação que é feita, claro, a indicação e a avaliação que é feita por todo um departamento. Porque assim, o Memphis ele deixa muito claro quando ele chega, e principalmente depois das primeiras conquistas, Paulista e também no final do ano da Copa do Brasil, que a ideia dele é trazer jogadores, que o Corinthians possa trazer jogadores, não dele trazer jogadores, mas que o Corinthians possa trazer jogadores com outro tipo de mentalidade para ajudar na cultura Corinthians dentro do clube e na estrutura do clube. Porque assim, você traz um cara como o Zaccaria, você fala assim, é amiguinho do Memphis. É muito fácil falar isso. Não é isso. É muito raso falar isso. Aí um cara que chega aqui, começa a jogar, e não só a adaptação dele ao futebol brasileiro, mas também o cara trazendo ideias para um futebol brasileiro melhor. O Abel Ferreira bate muito nessa tecla. Ele fala de chegar aqui para melhorar o futebol brasileiro. E muita gente fala que é soberba do Abel. Eu entendo que é uma situação em que você traz alguém com uma mentalidade diferente que pode melhorar no futebol brasileiro. E acho que ficou muito claro para mim que é isso, nas palavras do Marcelo Paes. Foi bom que o Paes esclareceu agora, mas era aquela percepção e informação que a gente tinha também. Ô Paes, tem uma notícia aqui no espn.com.br, depois o chat está perguntando do Coutinho, a gente já passa isso para ele, mas essa que está aqui foi publicada ontem pelo Francisco de Laurentiis e diz o seguinte, o Andréas Pereira escapa de denúncia do TJD por catimba no jogo do Corinthians e Palmeiras. Então, o tribunal, a procuradoria não denunciou o Andréas Pereira. Denunciou o Luigi, denunciou o Abel, mas o Andréas não foi denunciado. Como é que o Corinthians viu isso? Olha, primeiro,
eu acho que a gente, Corinthians, sempre tem protegido a marca de pênalti. Então a gente primeiro tem que olhar para a gente e ver aonde a gente poderia ter evitado aquilo ali, né? Naturalmente um vai no árbitro, o outro fica com a bola e alguém vai lá proteger a marca do pênalti, nós não protegemos. Então isso é um fato, a gente primeiro tem que olhar para dentro. Eu acho que a conduta do Andrés não foi legal, né? Um jogador de nível internacional, um jogador de Premier League, de seleção brasileira, né? Acho que nem combina tanto com ele, mas ok, foi lá, fez e o Memphis escorregou. Não sei se escorregou pelo que o Andrés fez, não sei, não dá para qualificar, mas ele escorregou, perdeu o pênalti, vida que segue, sem polemizar, né? Apenas dei duas opiniões. Eu acho que nós deveríamos ter protegido a marca do pênalti e que eu acho que o Andrés, um jogador do nível tão grande que é, não precisava de fazer aquilo. Mas é um grande jogador, vida que segue, sem polêmica. E se a procuradora entendeu que não era para denunciar, vida que segue, vamos em frente. E Agora que eu ia perguntar do Coutinho. acho que provavelmente entrou ligação. Pode ter sido, né? Acho que ele tava Vamos pelo ver se a gente celular. consegue, então, Só pra gente restabelecer. pelo menos despedir aí do... Só pra gente se despedir dele, mas é interessante também essa declaração, então, do Paz, né? E o Andrés foi depois na base da zoeira, tipo, dizendo... Como é que foi aquilo, Hernan, depois lá? Porque isso foi na quinta e você não estava aqui na sexta e a gente ficou nessa curiosidade, porque ele falou pra você que ele estava limpando a chuteira, né? Na hora, quando ele começa com um sorrisinho no canto de boca, eu já falei, bom, ele tá dando a versão dele, mas muito mais falando pro torcedor do Palmeiras que adorou aquilo e vai deixar alguém chateado. E deixou o Corinthians, o torcedor do Corinthians, repercussão. no caso. A repercussão. O Paz voltou aí. Voltou. Antes da gente despedir, então, Paz, tem a questão aí do Coutinho, que todo mundo está perguntando. E o Coutinho já trabalhou com o Dorival, tem espaço no Corinthians, não tem? Estão perguntando do Mastriani também. O Coutinho foi um jogador que o Dorival praticamente lançou no Vasco, né? O Dorival conversa muito aqui comigo e fala, o jogador tal começou comigo, ele tem uma memória muito boa dos diversos times que ele jogou, e ele lembra quem começou, quem passou por ele, e ele lembra lá do meu campo do Vasco. Se eu não me engano, na Série B, Coutinho, Alex Teixeira, Souza e Alan. Não o Alan que está conosco, o outro Alan. E é um atleta que o Dorival conhece, que o mundo inteiro conhece, mas não houve nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de aproximação. Todo mundo sabe que ele rescindiu com o Vasco, mas não houve nenhum tipo de contato do Corinthians com ele até o momento. Então tá respondido. Tá respondido. E o Mastriani? Pode ser uma opção? Do chat, também não. Pergunta do chat, também não. Também não Que aqui houve, o chat pergunta, a gente vai tirando as dúvidas, viu? Conheço demais o Mastriani. Jogou no América Mineiro, Atlético Paranaense, um centroavante canhoto, mas não houve nenhum tipo de abordagem. Para fechar, eu queria só deixar uma última pergunta pro Paz. Eu sei que o tempo urge aqui, passa rápido. O gramado sintético ontem da Arena da Baixada, né, da Liga Arena. Muitos jogadores reclamaram, o Garro reclamou, o Memphis já não é a primeira vez, fala sobre a questão do gramado sintético. O Santos reclamou quando foi jogar lá. Como é que vocês avaliam isso? Existe alguma preocupação do Corinthians ou alguma reclamação, algum toque e tal? Porque o gramado da Arena, a gente sabe, é elogiado por quase que todo mundo que vai jogar lá. É um gramado muito bom, o Corinthians cuida muito bem do gramado da Neoquímica Arena. Como é que vocês viram o jogo de ontem e se cabe algum tipo de, não reclamação, mas alguma observação em relação a melhorias desse gramado lá de Curitiba? Olha, eu não queria particularizar no gramado de Curitiba, né? Eu, individualmente, não gosto de gramado sintético. Eu acho que futebol profissional de alto nível foi feito para jogar em grama natural. Vamos ter a Copa do Mundo esse ano. Quantos gramados sintéticos vão ter na Copa do Mundo? Nenhum. Nenhum. Não vai ter. Então, se no maior evento de futebol do mundo não se faz um gramado sintético, então é porque o melhor é a grama natural. E eu falo com uma opinião particular, mas eu não conheço nenhum jogador de futebol profissional que goste de jogar no gramado sintético. Nenhum. Nenhum. Eles reclamam, eles ficam chateados,
Eu estava assistindo o jogo ontem, tinha um jogador atrás de mim que não foi relacionado e a gente conversava ali, olha, a bola quica diferente, a velocidade da bola é outra, não é o mesmo jogo. Então é algo que eu acho que não é o ideal. Não é o ideal, mas assim, a minha opinião vale muito menos. A dos jogadores vale muito mais. Porque é quem joga, é quem vai para o campo, é para quem sente a dor de pisar num campo mais duro por 100 minutos. É de quem vê o kick da bola diferente, a velocidade da bola diferente, o jogo ser diferente. Então quem melhor pode opinar são os jogadores. Eu não conheço nenhum jogador de futebol profissional que diga é melhor jogar no sintético. Então acho que isso é que tem que ser levado muito em consideração. Ô Paz, isso que você ouve dos atletas, você trabalhou por muito tempo e com muito sucesso no Fortaleza e a gente sabe que o Castelão enfrentou por muitos anos o problema ali da condição do gramado. Do que você conversava com os jogadores, qual era a sensação deles e o que eles, acho que não é nem uma questão de preferir, mas o que eles, onde eles tinham mais dificuldade, no sintético ou num gramado natural ruim? No sintético porque as dores são diferentes, né? As articulações doem muito mais, eles saem muito mais desgastados fisicamente em um campo sintético, indubitavelmente no sintético, o que não justifica ter gramado ruim. Claro. Aí é uma coisa diferente, realmente o gramado do Castelão durante um bom tempo foi um gramado que apresentou defeitos. Do ano passado para cá já melhorou muito, mas eu sempre dizia lá, gente, para reverter essa imagem vai demorar demais, porque a imagem que se tem ainda é que é um gramado ruim, vai demorar tempo, né? Mas ano passado, se você ver, já melhorou bastante, não teve mais tanta reclamação, mas a imagem ainda fica de algo negativo. Porém, não há dúvida de que, para os jogadores, o pior tipo de piso é o gramado sintético. Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Assim você vai sempre receber as notícias do Corinthians que eu trago aqui pra vocês. Eu faço cobertura aqui do Timão. Então, pós-jogo, pré-jogo, mercado de transferência, tudo você vai ver aqui nesse canal. Bora lá, fiel! Então, bora lá e se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ajuda demais, beleza? Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Você gostaria de continuar com o Memphis Depay no Corinthians? Gostaria de renovar? Depende. Deixa o seu comentário aqui, eu prometo que eu vou te responder, tá? Comenta aqui embaixo, a gente troca uma ideia sobre isso. Eu leio e respondo todos os comentários, então bora trocar uma ideia, é a sua vez, é o seu espaço. Use o espaço aqui embaixo para expressar aquilo que você realmente deseja e quer pro Coringão. O Memphis Depay, cara, eu sei que acho que é até retórico falar isso, né? Mas depende, mano, depende. Ele precisa reduzir o salário dele para ele ficar no Corinthians. Eu acho que o Memphis Depay foi caro? Foi. Tá? Mas pra mim, mais caro de tudo foi o Félix Torres, né? Pra mim, mais caro de tudo foi ter contratado o Pedro Raul por quase 30 milhões de reais. Pra mim, o mais caro de tudo é essas presepadas, foi perder os jovens da base pra Europa com valor, né? Acho que é o lateral esquerdo, se eu não me engano, o Denner, lateral direito, perder. Então, assim, isso é caro. O Memphis, cara, fez gol em final de título, fez gol importantíssimos pro Corinthians. Ele se pagou, mas é caro, é caro. E ele não vai reduzir salário, mano, não adianta, ele não vai. É só você se perguntar, pessoal. Eu sei que as cifras são outras, né? Nós somos meros mortais. Mas, por exemplo, você reduziria 10% do seu salário porque você ama a sua empresa? É difícil, mano. Ninguém faz isso, velho. Ninguém. Então, pra ele fazer isso, né? Tudo bem que são outros valores, né? Uma comparação até um pouco injusta. Mas é isso, velho. Vamos ver como é que vai ficar aí. Eu gostaria que ele ficasse no Corinthians, com toda certeza. Tá identificado, tá adaptado, não sente a pressão, vai pra torcida. É um cara que a gente não vê ninguém fazendo o que ele faz, no termos de ir pra torcida, de ir pra uma favela, sabe? Falta um pouco isso aqui, sabe? Na Europa é muito mais normal isso, né? Então, depois do jogo na Europa, eu sei que é outra cultura, tá, pessoal? É uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas depois do jogo, tem jogadores que saem pela porta do estádio, da frente, cara. Né, junto com os torcedores, então é mais próximo. O Memphis tem feito isso aí com uma forma muito legal aqui, né, no Brasil. Mas deixa sua opinião aí, bora trocar uma ideia, né? Tem Campeonato Paulista vindo aí, primeira fase da Libertadores. Cara, tem tudo aqui no canal Bora Lá Fiel. Se inscreve aí, você não vai se arrepender disso, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, vai Corinthians!